Antes de tudo, como que você começou na área de neurocomunicação? Legal. Quando eu, mais ou menos, 2016, mais ou menos, eu tinha uma empresa de prestação de serviços de portaria, limpeza, né? Essas prestações de serviços Sei. terceirizadas. E me incomodava muito o fato de pessoas muito incríveis que trabalhavam comigo, quando elas precisavam falar com um cliente, por exemplo, elas pareciam absolutamente ignorantes no assunto. Então tinha lá o cara que você sentava ele numa planilha, ele arrebentava e tal. Aí o cliente falava assim, tô com um problema aqui. Eu falo, já sei. Vou trazer um cara aqui, mano, ele vai subir nessa mesa tudo aqui e tal. Cara, porra, atrás, né? Chegava lá o cara, Uma dificuldade de comunicação. E eu falava, cara, como é que eu sei que esse cara é bom, essa menina é incrível, a menina é do RH, sabia a lei de cabeça. Não, isso aqui é essa lei. Aí eu chegava no cliente assim, não conseguia falar, o cliente falava, essa daí é a tua mega profissional? E aí eu comecei a criar uma ideia de que a relação de você ser um bom profissional também tá ligada a você parecer um bom profissional, né? Sim. E isso tá ligado com a comunicação. Com certeza. Ou seja, não é o tanto que você sabe, é o tanto que você sabe e que você consegue expressar. Ser um vendedor, né? Exatamente. Da sua especialidade. Exatamente. Vender. Todo dia você tá vendendo a todo tempo a tua imagem, a tua hora de trabalho e tal. E aí eu fui pro mais óbvio, que foi a oratória, né? Então fui fazer cursos de oratória para entender. Fiz um curso com o Reinaldo Polito, que é o grande nome da oratória do Brasil, que foi muito legal, porque eu fui lá falando que queria fazer o mesmo trabalho que ele, né? Então era engraçado que ia começar uma atividade, ele falava pra equipe, tira esse cara daqui que ele não pode ver o que eu vou fazer e tal. Concorrente, né? Esse é meu futuro concorrente. Mas muito, né? Muito gentilmente me ensinou muita coisa. Só que alguma coisa me incomodava, que era, assim... Cara, não é isso, sabe? Eu tô querendo ver o lado emocional da pessoa. Aquela pessoa que sobe lá pra falar em público, pra se apresentar e desmaia. Nossa. E faz xixi na calça, assim. Tem Sei. casos graves de pessoas que têm muito medo dessa questão. Dá um nervoso, né? Falar em público. Dá pra todo mundo. Tanto que as pessoas me perguntam, sei lá, já devo ter feito 1000 apresentações na minha vida e toda vez que eu vou lá, dá dor de barriga, dá boca seca, dá palpitação no coração, normal. A diferença é que a gente vai aprendendo a gerenciar. Porque eu falo que emoção não se controla. Você controlar. O pessoal fala, controle suas emoções. Emoção não se controla. É difícil mesmo. Entrou um bandido armado aqui, eu falo, não vou ter medo. Olha eu controlando. Controlei aqui, tô de boa. Não tem como, né? Você vai sentir de qualquer forma. Você gerencia. Então, por exemplo, tem um bandido armado. Eu tô com medo. Fato, não tenho controle. Mas eu consigo pensar, se eu for uma pessoa mais calma, eu posso conversar, negociar, para que o acontecimento seja o menos danoso possível. Sim, né? Com certeza. E aí comecei a estudar isso. Comecei a estudar a parte do neuro. Então até então estava estudando a comunicação e comecei a estudar o neuro, né? Por que o cérebro tem medo de falar em público? Por que né? Por exemplo, você fala assim, a pessoa tem medo de cobra. Continue tendo medo de cobra. É perigoso. É bom você ter medo de cobra, A pessoa tem medo de avião. Pode cair. Tem uma possibilidade. Sim. Agora, medo de falar em público nem sentido faz, né? Porque o que pode acontecer? Nada, né? Sim. Danoso. Não. Só que aí você... Ser vaiado, né? Exato. Mas assim, não vai acontecer nada de fato com a sua integridade. Sim. Ninguém vai morrer falando em público, né? Mas existe um medo da rejeição, aí você começa a entrar em toda essa questão as pessoas vão te julgar, porque você tem medo que as pessoas te julgam, porque se elas te julgarem, elas podem te rejeitar, e nós somos seres sociais programados para viver em grupo, ou seja, se eu for rejeitado, isso me machuca muito. Entendi. Né? Se agora as pessoas que estão aqui falaram assim, cara, ninguém quer você aqui, sai fora, sai daqui. Não muda nada na minha vida, mas vai doer muito, vai ser doloroso. Então, não é legal ser rejeitado. Então, o medo da rejeição traz isso. E aí, Giovana, eu comecei a perceber que o adulto que tem medo de falar em público, ele foi provavelmente um adolescente com medo de falar em público.
e não E foi superou uma isso. criança com medo de falar em Exato. público. Então, normalmente, quando você começa a voltar na história da pessoa, quando você pergunta assim pra ela, onde você aprendeu? E essa pergunta, ela causa uma pane, assim. Eu falo, onde você aprendeu a ter medo de falar em público? Que a pessoa volta tudo, né? Eu não Começa- aprendi, eu sempre fui assim, eu falo, não foi. Já viu bebê com medo de falar em público? Ele quer tomar o TTzinho dele lá, ele fala, ih, mas tem gente aqui, melhor. É verdade. Tá lotado de gente, ele berra. Só que o que que a criança vai aprendendo? Você não pode chorar na frente da visita. Quem chora não ganha presentinho. Meninos bonzinhos não chora. E aí você vai colocando o teu sentimento, tua emoção numa caixinha ali. Então você vai aprendendo que tem hora de chorar, hora de não sei o quê. Você quer chorar, você quer se expressar, não pode. Aí entra toda essa parte. E aí eu falei, eu vou numa escola pública fazer um trabalho voluntário e vou começar a ajudar esses adolescentes para ver como que é essa questão do medo de falar em público na adolescência. Só que ao entrar no emocional do adolescente, eu comecei a descobrir coisas do mundo adolescente que eu, obviamente, passei, só que a gente esquece, né? Sim. A gente esquece. Fica pra trás, né? Fala assim, esses moleques de hoje. Fala, nossa, né? É verdade. Quando eu era Não adolescente, tem é tudo, nem paciência, né? tudo anjo. Só hoje os moleques fazem arte. É verdade. Tem muito isso, né? Muito. Os meninos de hoje em dia. Que horror. Aham. E aí eu falo, né? Você só vai saber da minha adolescência aquilo que eu quiser te contar. A minha geração fez o que fez e beleza. Você só vai saber o que eu quiser que você saiba. Hoje tem a diferença da internet, da exposição. Então, por exemplo, quando a gente fala de crimes contra adolescentes, né? A gente acaba caindo numa coisa que assim, quanto custa para um adolescente ser exposto para milhões de pessoas? Ele não precisa... Quanto custa ser exposto na escola? E você acessa esses lugares pela internet com muita facilidade. Sim. Uma pesquisa muito rápida, você descobre quem é meu tio, quem é meu irmão, quem é meu primo, quem me conhece, onde eu trabalho. Verdade, né? sim. É muito fácil. Então, entendendo isso, eu comecei a ampliar essa ideia emocional do adolescente e aí eu comecei a falar assim para os professores, olha, será que se você abordar dessa forma você não consegue atingir melhor esse desafio que você quer, esse objetivo? Porque tem uma barreira ali, né? Total. Entre professores, adolescentes, pais e filhos. Entre adultos e adolescentes em geral. Por exemplo, correto. uma coisa que acontece muito, empresas me chamam para falar com a geração Z. Ah, é? A geração Z tá aí entrando aí no mercado. Tá no mercado de trabalho. Geração Z você vai considerar ali 95 até 2010 ali. São profissionais que estão no mercado, que assim, a geração anterior, a minha geração, a gente pensava em 20 anos numa empresa. Eu sou do ABC, eu sou lá de Mauá, então no ABC tem muito a metalúrgicas, né? Sim, sindicato, essa coisa toda, né? Uhum. Que a gente conhece. Então o nosso sonho era trabalhar na Mercedes, 30 anos. Esse era o nosso sonho. E hoje em dia é totalmente diferente, não né? existe, ninguém quer trabalhar 30 anos numa empresa. Não. E não tá errado nem certo. É uma característica. É uma questão que mudou, né? Exato. E culturalmente vai mudando e... Só que aí o velho, que no meu tempo, acabou, cara. Perdeu a chance. Perdeu o time. Ele tem que estar se atualizando, né? Também os adultos. Exato. Pra acompanhar. Principalmente quem trabalha com adolescentes ou quem tem filhos, né? No caso. Exatamente. E aí você entrou nessa área de neurocomunicação, que é... Qual que é a especialidade, assim? Explica pra galera. Então é assim, ó. A neurociência, ela é uma ciência que ela tem uma especificidade, assim, que poucas ciências têm. Ela não é uma ciência fim. Então, por exemplo, você pega, assim, a engenharia. A pessoa vai lá fazer o final da coisa, que ela vai construir a ponte, vai fazer um carro, um foguete, sei lá. Ela vai usar a engenharia pro fim. A neurociência, se você pegar todas as pessoas que estudam neurociência no mundo, um pequeno percentual tá lá olhando o neurônio no microscópio. Entendi. Então, normalmente, a neurociência ela é aplicada, você vai ver muito esse termo, neurociência aplicada à liderança, à educação, à performance e à comunicação. Certo. Então, a minha ideia foi, como é que o cérebro humano age quando, por exemplo, nós estamos nos comunicando aqui e estamos nos comunicando com quem está nos assistindo. Exato. Como é que os nossos cérebros estão se movimentando agora
e como é que o cérebro das pessoas que estão nos assistindo estão se movimentando. Então, os neurônios estão fazendo novas conexões. Sabe quando a gente está assistindo uma coisa, alguém fala uma frase e fala, nossa, pá, o eureka, né? Faz sentido. Sim. O que é isso? São redes neuronais aqui elas se encostam e você cria uma coisa nova, uma ideia nova. Que legal. Então, a ideia é entender como que a neurociência, ok? Essa coisa meio neurônio, área, córtex e tal, ela, como eu disse, ela pode ser colocada para várias áreas, mas como que ela age na comunicação? E aí a neurocomunicação, até um nome meio óbvio, neurociência e comunicação, mas assim, eu fui ver o domínio na internet, estava livre. Comprei lá, o neurocomunicação.com, comunicação.com.br. O @neurocomunicação no YouTube é o meu canal. Ah, que bacana. Então assim, caramba, me parece tão óbvio o nome, mas não... Enfim, na ciência a gente aprende a dizer que não é que não tem, eu não conheço. São coisas diferentes. Sim, com né? certeza. Então, assim, eu não até então conhecia. E aí fui dando ênfase nessa coisa. Como é que eu abordo alguém e como é que eu faço isso para que eu atinja o objetivo que eu quero? Então, se eu tô liderando, se eu tô dando aula, se eu tô negociando, se eu tô namorando, se eu tô arrumando um amigo, fazendo um network, como é que eu uso essa estratégia? Como é que eu leio a outra pessoa? Como é que as áreas cerebrais se conectam para que a gente consiga ter uma boa comunicação e aí fazendo um afunilamento para o público adolescente. Né? Certo. Que é de longe o público mais desafiador? Não, mais de longe, assim.